Quantas vezes você já sentiu vontade de devolver na mesma moeda? De mostrar que você também sabe ferir, que não é fraco? A verdade é que, quando somos machucados, algo dentro de nós grita por justiça. A dor da rejeição, a traição de alguém que você confiava, a humilhação pública ou o desprezo silencioso. Situações assim não avisam quando vão chegar, elas simplesmente acontecem e nos atropelam emocionalmente. Em questão de segundos, seu corpo se enche de raiva, sua mente se agita e o desejo de reagir se torna quase incontrolável. Você fala coisas no impulso, toma decisões sem pensar, e quando tudo passa, a única coisa que resta é o arrependimento. Porque no fundo, você não queria ter dito aquilo, não queria ter rebaixado seu nível, mas já foi. E agora, além da dor do outro, você carrega também a dor de ter perdido o controle. Esse é o ciclo da dor emocional. Alguém te machuca, você reage, se machuca ainda mais e se sente fraco. Mas existe uma saída, e ela começa com uma mudança de postura. O estoicismo é uma filosofia milenar que nasceu na Grécia e foi moldada em Roma. Mas o mais impressionante é como seus princípios continuam atuais. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos e devemos controlar como reagimos. Para eles, as emoções são como tempestades, naturais, mas perigosas se não forem administradas. Sêneca dizia que a maior vingança é ser diferente de quem causou o mal. Marco Aurélio, imperador e filósofo, anotava em seus próprios escritos: a melhor forma de se vingar é não se tornar como eles. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa escolher com sabedoria o que vale sua energia. E mais do que isso, significa libertar-se emocionalmente da prisão que o outro criou. Você foi ferido, isso é fato. Mas e agora? Você tem duas escolhas: revidar e se afundar junto, ou manter a cabeça erguida e seguir em paz. Não reagir não é fraqueza, é força, é controle, é sinal de que você evoluiu. Quando você responde com ódio, você entra no jogo do outro. Quando você responde com silêncio, dignidade, ou até mesmo com afastamento sereno, você sai do jogo e vence. Porque quem vive no controle emocional, vive em liberdade. Não é refém de ninguém. Não se abala por qualquer provocação. E, acima de tudo, preserva o que mais importa: sua paz. O estoicismo não te transforma em pedra, ele te transforma em rocha firme. Você sente, mas você não se afoga. Agora eu quero te mostrar de forma prática como aplicar isso na vida real. O método estoico para lidar com quem te feriu tem 3 passos fundamentais, e se você entender e aplicar esses 3, você vai sair do sofrimento com muito mais do que alívio, vai sair com poder. Primeiro passo: controle interno. Os estoicos dividiam tudo em 2 categorias: o que você controla e o que você não controla. O que a pessoa fez com você está fora do seu controle, mas o que você faz com isso está 100% nas suas mãos. Isso muda tudo. Quando você entende isso, você para de perder energia tentando mudar o outro, justificar, confrontar, e começa a investir sua energia em se fortalecer. Segundo passo: reestruturação mental. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, troque a pergunta por o que essa dor quer me ensinar. Toda ferida pode virar sabedoria, se você parar de resistir e começar a escutar. Talvez a lição seja criar limites, talvez seja desapegar de pessoas tóxicas, ou talvez seja fortalecer sua autoestima. A dor tem uma mensagem, mas só quem silencia o ego consegue ouvir. Terceiro passo: ação sábia. Aqui é onde você decide como vai responder. Pode ser com um simples afastamento, pode ser com um perdão silencioso, pode ser com um limite colocado com firmeza, mas sem agressividade. A ação sábia não grita, não precisa provar nada, ela fala por si. E o mais importante, ela preserva a sua energia. Imagine que a dor que alguém te causou é como uma flecha disparada em você. A primeira flecha você não controla, mas a segunda, aquela que você mesmo dispara em si ao reagir com raiva, mágoa, desejo de vingança, essa sim está nas suas mãos. O estoicismo é sobre parar de se ferir 2 vezes. Para ilustrar, deixa eu te contar uma história rápida. Um homem foi traído pela esposa com seu melhor amigo. Ele sentiu tudo: raiva, vergonha, ódio. Por dias, pensou em se vingar, expor, humilhar. Mas em vez disso, ele se calou, refletiu e decidiu ir embora, em paz, sem um grito,
sem uma cena. Apenas deixou uma carta com uma frase: meu valor não está no que você fez, mas no que eu decido fazer com isso. Ele não venceu apenas a situação, ele venceu a si mesmo. E essa é a maior vitória que alguém pode ter. Ele escolheu a liberdade, escolheu o autocontrole, escolheu não carregar o lixo emocional de quem já não fazia mais parte da vida dele. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Porque quando a gente ouve verdades como essa, não tem mais como viver da mesma forma. O simples fato de estar buscando esse tipo de conteúdo já mostra que você está num caminho diferente da maioria. A maioria quer vingança, quer barulho, quer provar um ponto, mas você quer paz, você quer liberdade. E essa busca por si só já te coloca em vantagem. O estoicismo nos ensina que a vida vai nos testar o tempo todo. As pessoas vão nos decepcionar, nos trair, nos provocar, mas também nos ensina que o que realmente importa não é o que acontece, e sim o que fazemos com o que acontece. Essa é a essência. A diferença entre o caos e a tranquilidade está em uma escolha. Sempre esteve. Agora vamos aprofundar isso mais um pouco, porque não basta saber, é preciso lembrar todos os dias. Especialmente nos momentos em que o sangue ferve, em que o orgulho grita, em que o ego quer aparecer. Nesses momentos, você precisa parar, respirar e se perguntar: isso aqui merece minha paz? Muitas vezes a resposta vai ser não, e isso é libertador. Libertador porque você começa a perceber que tem o controle, não da situação, mas de si. E quando você tem o controle de si, ninguém mais te domina. Nem palavras, nem atitudes, nem provocações. Você se torna blindado, não por fora, mas por dentro. Marco Aurélio, que governava um império inteiro e ainda assim encontrava tempo para escrever sobre serenidade, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E essa frase é quase um mantra, um lembrete constante de que a maior batalha não é contra quem te feriu, é contra o impulso de se perder, porque a mágoa, o ódio, o ressentimento, todos eles são âncoras que te prendem ao passado. Mas o perdão, o silêncio, o autocontrole, esses são asas, são aquilo que te liberta. E quando você aprende a voar acima da dor, você enxerga tudo com clareza. Inclusive, que algumas pessoas não merecem resposta, merecem apenas distância. E é aqui que entra outro conceito estoico fundamental, a dicotomia do controle. Os estoicos dividiam a vida entre o que depende de nós e o que não depende, e reagir às atitudes dos outros definitivamente não depende de nós. A única coisa que depende é a forma como decidimos responder. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende que a raiva é inútil, que ela não corrige o passado, não melhora o presente e só destrói o futuro, você começa a deixar de alimentá-la. E em vez de reagir, você observa. Em vez de explodir, você respira. Em vez de se vingar, você segue. Você pode estar pensando agora, mas se eu não responder, ele vai pensar que venceu. E essa é uma armadilha do ego, porque o estoicismo não se importa com o que o outro pensa, se importa com a sua paz, com a sua liberdade interna. Deixar o outro achar que venceu, quando na verdade ele não tirou nada de você, isso é vitória silenciosa e mais poderosa que qualquer grito. O verdadeiro vencedor não é quem fala mais alto, é quem não precisa falar nada. Agora pensa comigo, se você aplicar tudo isso na sua vida, como seria? Como seria entrar em conflitos e sair intacto? Como seria lidar com traições sem perder sua essência? Como seria caminhar leve mesmo depois de tantas decepções? Seria um alívio, não seria? Seria como respirar fundo depois de anos preso em uma sala sem ar. E é exatamente isso que o estoicismo oferece, esse respiro, essa libertação. A maior força que você pode desenvolver na vida não é a força de impor, é a força de escolher. Escolher o que vai carregar, o que vai ignorar, o que vai curar. Isso não te transforma em um robô frio, te transforma em alguém consciente. Consciente de que em um mundo barulhento, quem domina o próprio silêncio tem vantagem. Consciente de que, em meio a tantas emoções, quem age com razão constrói estabilidade. Consciente de que, mesmo diante de ofensas, desprezos e feridas, você pode manter sua nobreza, porque ninguém tem o direito de tirar isso de você, a menos que você permita. E para fechar esse mergulho no estoicismo com chave de ouro, eu quero te entregar uma última reflexão, talvez a mais poderosa de todas. A vida vai continuar colocando pessoas difíceis no seu caminho, vai continuar trazendo situações que testam a sua paciência, sua autoestima, sua sanidade. Isso não vai mudar. O que pode e precisa
Mudar é a forma como você se posiciona diante dessas situações, porque quando você entende que o sofrimento não vem do que acontece, mas de como você interpreta o que acontece, você se liberta totalmente. E é aqui que entra o conceito mais transformador do estoicismo. A dor não é opcional, mas o sofrimento é. Imagine agora que alguém te ofende profundamente. Você tem duas opções: se identificar com a ofensa e carregar aquilo por dias, semanas, anos, ou perceber que a ofensa diz mais sobre quem ofende do que sobre você. E isso não é frase de efeito. É fato. Um coração ferido fere, uma mente desequilibrada provoca. Mas quando você está bem com você mesmo, quando você se conhece, quando você se valoriza, nada disso te atinge, porque você não depende da validação externa para se sentir inteiro. E é aí que está o segredo. A sua paz não está nas mãos de ninguém, ela é sua. É você quem escolhe entregá-la ou mantê-la. Muita gente confunde isso com frieza, com apatia. Mas não é. Isso é maturidade emocional, é sabedoria, é inteligência de vida. Ser estoico não é ser indiferente, é ser seletivo. É olhar para dentro antes de reagir para fora. É pensar, vale a pena responder isso? Vale a pena perder meu sono com isso? Vale a pena me rebaixar para atingir alguém que já está lá embaixo? Na maioria das vezes, não vale. E quando você começa a fazer essas perguntas, algo dentro de você muda. Um novo tipo de força nasce. Uma força silenciosa. Uma força que não precisa provar nada, porque ela já sabe quem é. E quando você sabe quem é, ninguém mais pode te ferir de verdade. Então, respira fundo agora. Lembra daquela pessoa que te feriu. Pensa na dor que ela causou. E agora, imagina você olhando para isso tudo. Sem ódio, sem rancor, sem peso, apenas com clareza. Entendendo que você não precisa devolver a dor. Você pode simplesmente soltar, porque quem te feriu já tirou algo de você. Agora, só tira sua paz se você permitir. O verdadeiro poder está em não reagir, em continuar caminhando leve, mesmo quando querem te arrastar para a lama. O segredo estoico não está em apagar as emoções, mas em não deixar que elas decidam por você. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui te tocou, então talvez seja a hora de começar a viver como um verdadeiro estoico. Alguém que sente, mas não se descontrola, que se fere, mas se cura com consciência, que não se vinga, mas se liberta. Deixa nos comentários, você já enfrentou alguém que te feriu? E como você reagiu? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. E se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal. Porque aqui, toda semana, a gente te entrega ferramentas para construir uma mente inabalável. Seu silêncio pode ser sua maior força, sua paz, sua maior vingança.